Aleluias! Glórias a Deus! Paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. É uma honra mais uma vez estarmos juntos aprendendo da gloriosa e sagradas Escrituras. Estamos em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitindo no Facebook, uma live. E é o Facebook da nossa igreja, a Igreja Multiforme da Graça de Deus. E é o primeiro momento de ensino do ano. Damos graças a Deus porque Deus ele nos concedeu graça, amados, para poder estar aqui presente, dado graça a cada um de nós, a você que conseguiu passar pelo ano turbulento de 2021, tanta coisa acontecendo, Mas o Senhor Deus nos guardou, nos livrou, nos ajudou e aqui estamos, todos nós reunidos juntos para aprendermos um pouco mais das Escrituras que o Senhor Deus nos concedeu. Amados, o tema que o Senhor colocou em nosso coração para este ensino é profetas e profecias. Vamos falar sobre profetas e sobre profecias. O tema profetas e profecias é um tema que abrange muitas coisas, muitos subtemas. É um assunto que vai muito longe. Obviamente, se nós fôssemos falar tudo sobre isso, daria-se vários e vários dias somente dentro deste tema. Falar sobre profetas e sobre profecias é algo que demanda muito tempo, é muito exaustivo, é um conteúdo muito grande. Mas o Senhor Deus vai nos guiar por um determinado trajeto, um determinado caminho dentro deste tema, para que nós possamos entender e compreender um pouco mais da palavra de Deus neste tema aqui, profetas e profecias. O verso que o Senhor Deus nos concedeu, amados, se encontra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Vamos ler o verso de número 20, 21 e 22, que diz assim: Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-se-vos de toda aparência do mal. E o texto aqui, o verso que fala sobre profecias, é o verso de número 20, não desprezeis as profecias. Bom, falar sobre profeta e sobre profecia, se perguntar para você o que é um profeta, o que é uma profecia, eu acredito que todos nós vamos saber do que se trata de fato, porque nós temos uma certa experiência, um certo trilhar com Deus e na obra de Deus, então todos vão saber o que é profeta e o que é profecia. Mas talvez nem todos saibam explicar dentro da exegese, então nem todos sabem trazer no original o significado real de profeta e de profecia. Então eu quero já iniciar compartilhando com os irmãos deste conhecimento, tá ok? Então profeta, a palavra profeta em hebraico se fala nabi, que significa alguém que proclama ou comunica uma mensagem antecipada, ou seja, é um porta-voz de outrem. Esta mesma palavra profeta nós não encontramos somente no hebraico, mas encontramos lá no Novo Testamento, no caso no grego. Encontramos a palavra profetes no grego, que significa alguém que fala antecipadamente, como prenúncio de eventos, alguém que pronuncia ou que fala de algo que vai acontecer, como um tipo de previsão. Então, isso é profeta no hebraico e profeta no grego. Então, note que o significado de ambos é basicamente a mesma coisa, Agora, vamos para a palavra profecia. A palavra profecia, no Novo Testamento, ela tem a sua variação, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 20, por exemplo, ali a palavra profeta, ou profecia, melhor dizendo, vem de profeteuo. Esta é a palavra no grego, profeteuo, para a palavra profecia. Esta palavra, ela vem do substantivo profeme, que significa, aliás, é uma conjunção, uma junção das palavras pro, no grego, que seria adiante, e feme, que seria falar, que significa, então, falar adiante, ou falar à frente, tá? Seria um orador que está à frente de alguém para poder falar algo, ok? Então, essa é a definição da palavra profecia no grego, inclusive ali em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 20. O interessante é que aqui a palavra profecia, profeteuo, ela vem do substantivo profeme, tá?
diferente do substantivo profetes, que significa vidente ou alguém que prevê, tá ok? Então note que nós temos dois substantivos diferentes, tá? Temos um substantivo que relaciona mais com a questão de oratória, que seria o profeme, daquele que fala à frente de, ou seja, alguém que está falando à frente de Deus, Deus concede uma palavra e ele passa para o povo, tá? Então essa palavra, essa profecia que nós encontramos no grego vem de profeme, mas tem um outro substantivo ali, que no caso seria de profetes, que no grego seria o mesmo que vidente, ou alguém que prevê. Então nós temos ali o profeteu e temos também o profetes, tá? Então existe uma diferença aqui, porque o profeta, ele não só, dentro daquilo que nós aprendemos dentro do grego, não é somente aquele que traz o prenúncio de algo, que vem e traz uma palavra em relação a algo que vai acontecer, mas também é aquele que ouve da parte de Deus uma mensagem, então passa para o povo, tá ok? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 1, o que está escrito lá? Um texto, um verso que muitos, infelizmente, acabam interpretando de forma incorreta. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Em outra tradução vai estar escrito os melhores dons, vírgula, mas principalmente o de profetizar. Aqui a palavra profetizar, ela não vem do substantivo profetes, que significa vidente ou alguém que prevê, mas vem do profeme, que seria alguém que fala adiante de. Ou seja, neste verso, quando o apóstolo Paulo ele fala, buscai com zelo os melhores dons, ele não está falando, inclusive a palavra zelo aqui no original, no grego, não significa com cuidado, significa com ardência, tá? Com ardor, com vontade de tê-lo, tá? Então a palavra zelo aqui não significa cuidado, mas significa com ardência, com vontade de ter, com grande desejo, tá ok? Então quando Paulo diz, buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ele não está falando da profecia no sentido de previsão, né? Aquele que recebe a profecia, né, da parte de Deus, os profetas que nós conhecemos, né, que fala que vai acontecer isso e aquilo outro, que tal dia vai acontecer tal coisa e tal. Não é esse tipo de profecia, não é esse dom que Paulo está falando. Paulo está falando da questão oratória, seria a pregação propriamente dito, seria a mensagem que o profeta ele tem da parte de Deus e então ele passa para a igreja. Esse é um tipo de profecia, tá? Aliás, isso é uma profecia também, tá bom? Então é esse tipo de profecia, esse tipo de profetizar que Paulo fala, é da oratória, é aquilo que Paulo na verdade ele tinha. Né? Então ele recebia a mensagem da parte de Deus e ele passava para os irmãos ali através da pregação, através das suas cartas, tá? É esse tipo de profecia que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e verso de número 1. Amém? Bom, aprendemos o que é profeta e o que é profecia, agora num sentido um pouco mais exegético, né? Um sentido um pouco mais profundo. Né? Eu espero que eu tenha conseguido ser bem claro aí para os nossos amados. Quais são os aspectos da profecia? Vai longe isso, né? Então não vamos falar de todos os aspectos da profecia. A gente vai ficar aqui até o mês que vem falando, tá ok? Mas um dos aspectos da profecia, inclusive nós encontramos ali no Antigo Testamento, está lá em 2 Reis, capítulo 17, verso de número 13. Notamos que um dos aspectos da profecia, né, ou da atividade profética, um dos aspectos da atividade profética, melhor dizendo, é que a atividade profética, o que nós compreendemos pela Bíblia Sagrada e até olhando de lá do Antigo Testamento, que ela é uma atividade permanente. Olha só, 2 Reis 17:13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Então, dentro deste texto, dentro deste verso, por duas vezes o próprio Deus ele fala a respeito do ministério dos profetas.
Então, um dos aspectos da atividade profética é que o ministério da profecia, o ministério profético, ele é algo permanente. Então, somente é profeta aquele que tem um ministério de profecia, de profetizar, tá ok? Então, se alguém recebe algo da parte de Deus e profetiza uma vez na vida, né, ou profetiza uma vez e depois lá no ano que vem recebe outro algo da parte de Deus, e isso acontece, amados, não são só os profetas que têm isso. Qualquer pessoa que não é profeta pode ser usado por Deus em determinadas ocasiões específicas, né, com uma profecia, tá? Então, esse não é o profeta propriamente dito, porque o profeta é um ministério permanente. Um dos aspectos da atividade profética é que é um ministério permanente. Tá ok? Senão a mula de Balaão lá que profetizou, então eu vou chamar que ela era profeta? Não era, obviamente que não, né? Não era profeta. Foi utilizado ali por Deus, usado por Deus, né, naquela ocasião para profetizar, mas não era profeta, tá? Então, o ministério profético, ele é ativo, né? Então, aquele que tem o dom da profecia, que está sempre exercendo isso, de fato é um profeta escolhido por Deus. E isso denota que o ministério, de fato, ele é permanente, tá ok? Então, o profeta é o que tem um ministério de profecia mesmo. Aquele que é usado em profecia em uma ocasião ou outra, provavelmente ainda não tem um ministério de profecia, tá? O ministério de profecia ele é algo constante, é contínuo, tá ok? Outro aspecto da atividade profética é que ele é um dom ministerial. Tá? Então, é um dom que é dado por Deus para ser, obviamente, usado dentro do ministério ali na vontade do Senhor. Lá em Efésios capítulo 3, verso de número 5, o que está escrito lá? O qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Tá? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele está falando sobre o quê? Sobre Cristo, que não foi revelado, manifestado aos homens do passado, mas revelado por Deus, né, através dos apóstolos e dos profetas. Ah, irmão, mas lá não vemos Cristo lá sendo anunciado no Antigo Testamento? Sim, de fato. Mas a revelação, mesmo em sua totalidade, se deu depois do Antigo Testamento, do Novo Testamento para cá. Tá, ok? Então, profeta, o dom da profecia, o ministério de profecia, ele não ficou lá no Antigo Testamento, mas ele deu continuidade ali também no Novo Testamento. E então existem pessoas que acreditam que o ministério de profecia ficou lá no passado. Não, amados, o mesmo Deus que profetizou lá no passado é o mesmo Deus que ainda profetiza hoje, tá? Aliás, que traz, né, a mensagem para que o profeta profetize, né? Melhor dizendo. Tá bom? Então, esse é um outro aspecto da atividade profética, né? Que de fato é um dom ministerial. Então, no ministério é normal termos aqueles que são usados por Deus no dom de profecia. Embora, infelizmente, algumas placas de igrejas não acreditam, não tem ênfase a isso, mas isso é um papo para um outro ensino, tá ok? Mas o dom ministerial de profecia, de profeta, ele é existente, isso nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, até mesmo ali em Efésios 3:5, que nós estivemos fazendo a leitura. Ele é um dom espiritual na congregação. O apóstolo Paulo, ele deixa claro que é de fato um dom, tá ok? Então ninguém é profeta porque é merecedor de ser profeta, né? Ninguém vai ser usado em profecia porque é melhor do que os outros. Hipótese alguma. Isso não quer dizer nada, tá bom? Então Deus, ele usa a cada um de acordo com a sua vontade, independente daquilo que nós, dos nossos méritos, até porque méritos não temos nenhum, tá? Então é um dom, é um presente, algo dado de graça, para que ele venha nos usar como instrumento dele na face da terra. Então é um dom espiritual. Então ninguém é merecedor. Deus não chamou porque merece, Deus não constituiu porque merece, mas é a sua infinita graça ali na sua abundância, na sua superabundância sendo manifesta na vida do ser humano, na vida do homem, tá ok? 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 9, verso de número 10, que está escrito assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Note que aqui o apóstolo Paulo, ele vem trazendo os dons espirituais e ele cita a outro, a profecia. Então, é um dom vindo da parte de Deus para com o homem, tá? Então, é um dom espiritual e é usado dentro ali da vontade de Deus. A profecia, o profetizar, ele é existente com um propósito, tá ok? Então, o culto está tranquilo, está parado, peraí, então acho que eu vou profetizar. Não é assim que funciona, tá? Então, é algo concedido por Deus. Então, se Deus não falar, o profeta ele tem que se calar, né? Infelizmente, existem hoje os chamados falsos profetas, como existia na época de Jeremias. Deus não tinha falado nada, mas eles iam lá e falavam algo porque ele sim, queria falar algo, ele queria agradar, eles queriam agradar o rei, queria agradar. Infelizmente, hoje não é diferente. Existem os falsos profetas, né? Aqueles que querem agradar os outros, agradar o pastor da igreja, agradar o irmão fulano de tal, ciclano. Existem isso. Mas nós temos que ter a consciência, amado, de que o dom de profecia, como todos os demais dons, ele é dado com um propósito. E Deus vai manifestar através do crente ali a profecia, aquele dom, segundo o seu propósito. Então Deus não vai falar, Deus não vai usar em profecia só porque o culto está tranquilo, só para agitar, né? Só para poder movimentar ali o andamento ali da celebração, para fazer barulho. Não, Deus ele não trabalha dessa maneira. Deus somente trabalha com propósitos, tá? Então a profecia ela há de se manifestar com propósito. Se não houver propósito nenhum, Deus não vai se manifestar, ele não vai falar, tudo vai ficar em silêncio em relação à profecia, tá bom? Então, tudo com propósito. É um dom espiritual que Deus nos concedeu, mas com propósito. A profecia como dom ministerial. Ela tem os seus papéis, né? Como dentro do ministério de profetizar, ela tem os seus papéis. Muitos, infelizmente, acabam confundindo os papéis ali que a profecia ela tem e acaba se deixando levar pela carne e acaba falando de coisas que, infelizmente, não convém, não condiz, né? Coisas que não tem coerência alguma, não tem nenhum apoio, às vezes, bíblico, coisas que não está vinculada à pessoa que está recebendo a profecia, propriamente dito, enfim. São casos e casos que, infelizmente, a carne acaba tomando conta da pessoa e a pessoa acaba profetizando pela carne mesmo, tá? Mas aqueles que se voltam a Deus e procuram viver a vontade de Deus, sempre na vigilância e no discernimento, sempre vão ser usados por Deus no momento certo, na hora certa, com aquela palavra que de fato vem da parte do Senhor e não é algo da emoção do ser humano. Tá? Então a profecia ali como dom ministerial, ela tem os seus propósitos. Tá? Então um dos propósitos seria o quê? Encorajar o povo de Deus a confiar no poder de Deus, a confiar no Senhor. Tá? Então ninguém vai trazer uma profecia só porque para alegrar Beltrano. Não. Ela tem um propósito. Um deles que nós encontramos na Bíblia Sagrada é encorajar, é fortalecer. Isso dentro da obra de Deus, fortalecer às vezes um determinado grupo, uma determinada igreja, né, uma pessoa em particular. Então Deus ele faz isso através da profecia. Lá em Isaías capítulo 41, verso de número 10, está escrito assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este texto está se referindo a quem? Ao povo de Israel. É um versículo que faz parte de uma profecia no qual estava sendo usado, obviamente, o profeta Isaías para com o povo de Israel. Tá? Então, aqui há uma necessidade. Se você for ver bem dentro do contexto, você vai ver que está relacionado a cativeiro e a condição que Israel se encontrava. Tá? Então, note que aqui o profeta ele está sendo usado em profecia para encorajar o povo, para fazer com que o povo venha confiar mais em Deus, venha se fortalecer em Deus, venha permanecer em Deus e venha estar ali na sua vontade e assim alcançar a vitória.
Então este é um dos papéis da profecia, né? Encorajar o povo de Deus a confiar mais em Deus, a confiar mais no Senhor e no seu poder. E a profecia não é para apoiar pecados, amados. Infelizmente existem alguns casos que, né, os irmãos que são mais têm mais tempo de busca, né, com Deus já encontrou por aí, né? Infelizmente de pessoas que às vezes, sendo levada por aquele espírito profético, porém não proveniente de Deus, às vezes acaba passando a mão na cabeça de pessoas que não estão com uma vida no altar, né? Apoiando, né? Falando, eu sou contigo, continua assim, do jeito que você está fazendo, que eu te aprovo, e na verdade às vezes a pessoa está numa condição totalmente contrária à palavra de Deus. Volto a repetir, por isso nós temos que estar embasados na Escritura, firmes em Deus, para que nós não venhamos ser levados por falsas profecias e nem venhamos a ser usados segundo a nossa carne e emoção, mas sim ser usados somente por Deus. Outro dos propósitos, dos papéis, né, da profecia como dom ministerial, é lembrar o povo que as bênçãos do Senhor, elas se condicionam às atitudes, à obediência e à submissão. Por várias vezes na Bíblia Sagrada nós vemos que a profecia era usada por Deus ali, o profeta era usado para isso, para que o povo viesse a ter uma reflexão, cair em si e perceber que as bênçãos de Deus estão condicionadas com as ações e atitudes das pessoas, do povo, né, em relação à obediência, em relação à submissão, tá? Jeremias, capítulo de número 29, até um texto um pouco comprido, né? Eu quero ler do verso 11 ao verso de número 14, né? Mas eu peço para que os irmãos com paciência prestem bem atenção na leitura, aqueles que não estiverem acompanhando na Bíblia Sagrada. Eu acredito que vai ser de extrema importância e vai ser de grande valia para a gente. Jeremias 29, do 11 ao 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. O texto que eu fiz a leitura aqui é um pouco grande, mas o que eu quero frisar aqui é que aqui o profeta Jeremias, ele está sendo usado por Deus para trazer uma mensagem ao povo em relação à condição em que o povo deve se encontrar para que de fato venha a ser abençoado por Deus. Olha só como o papel do profeta ali nas Escrituras Sagradas, muitas das vezes é diferente de alguns profetas que nós encontramos nos dias de hoje. Note que o profeta, ele tinha uma mensagem de encorajamento, ele tinha uma mensagem de encorajamento, tinha também uma mensagem que trazia exortação, né, obediência para com Deus. Infelizmente, isso nos nossos dias de hoje são poucos, amados, infelizmente, né? Cada um aí fica com aquilo que tem visto, né, nos dias de hoje. Talvez eu tenha visto coisas e você não, e vice-versa. Talvez você tenha visto mais coisas do que eu. Mas o que nós podemos dizer é que hoje as pessoas não estão tão interessadas assim em viver uma vida de obediência para com Deus. É mais interessante, às vezes, viver no mundo do que viver fielmente com o Senhor, né? E eu falo isso não só de pessoas que estão lá no mundo em si, mas muitos que às vezes estão na igreja, participam de cultos, mas na verdade o coração, né, as atitudes estão no mundo. Isso é lastimável. Outro papel do profeta era exortar por consequência da desobediência, que é um pouco mais sério, um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais direto. É o chamado cajado, né, que a gente chama, né, da cajadada. Basicamente era isso. Amós 2:14 até o verso 16, olha só. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. Olha só.
E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo, e o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Aqui é uma mensagem de juízo. Amós, sendo usado por Deus, está falando contra o povo de Israel, que estava vivendo uma vida de pecado, longe da vontade do Senhor, porque eles estavam felizes em sua vida mundana, secular, adorando a outros deuses, estavam vivendo na bonança em questões financeiras e tinha se esquecido ali da vida espiritual. Então, da vida espiritual com Deus. Então aqui Amós ele é usado por Deus para poder profetizar contra o povo, uma mensagem de juízo. Então olha só um outro papel da profecia, uma mensagem de juízo. Um outro papel que infelizmente nos nossos dias de hoje é difícil de ver. Será que as pessoas estão tão santas e certas assim na vontade de Deus para que esse tipo de profecia não venha a ser existente? Eu não sei. Bom, mas Amós aqui é usado por Deus neste quesito. Então, são papéis das profecias, aí nós poderíamos citar vários outros que nós encontramos na Bíblia Sagrada, né? Infelizmente há um contraste em relação aos dias de hoje, infelizmente. Bom, dando continuidade aqui para a gente finalizar, quero falar somente sobre a natureza da profecia. A falar sobre a natureza da profecia, lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20 e o verso de número 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro está falando a respeito da profecia, ou das profecias que está na Escritura, tá? Que está na Bíblia Sagrada, né? Que nós conhecemos aqui. Talvez ele estava se referindo mais ao Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ali não tinha como tem hoje para nós, mas nós sabemos que o Novo Testamento também é inspirado por Deus. Então, as profecias que estão dentro da Bíblia Sagrada não podem ser interpretadas particularmente, mas segundo a vontade de Deus, segundo a luz da própria Bíblia Sagrada. Mas, meu irmão, e as profecias de hoje? Eu te digo, também tem que estar embasadas na palavra de Deus. Qualquer profecia que sai fora do contexto bíblico, amados, não vem da parte de Deus. Em nossa época aqui nessa época de hoje, digamos assim, algumas profecias têm surgido em algumas ocasiões, até mesmo a respeito do fim dos tempos, do anticristo, da volta de Jesus, do fim do mundo. Amados, toda e qualquer profecia que não tenha base bíblica, ela não deve ser aceita, tá? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela é irrevogável e ela é imutável, a palavra de Deus é imutável. Então, se alguma profecia vai contra as Escrituras Sagradas, independente se ela seja de cunho apocalíptico, enfim, não deve ser aceita. Por quê? Porque a palavra de Deus ela está acima de todo e qualquer tipo de profecia, né? A própria Bíblia nos diz, né? O apóstolo ele diz, se alguém vir trazer um outro evangelho diferente, se um anjo vinha revelar para você uma palavra diferente dessa daqui, olha, anátema. Ou seja, tenha como maldito, desconsidere, joga isso fora. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é superior a qualquer profecia, qualquer tipo de mensagem, qualquer coisa. A palavra de Deus está acima. Então tudo que não tenha base bíblica, infelizmente ou felizmente, amados, nós não devemos considerar e pôr em cima de um pedestal. E muitas das vezes, muitos cristãos, por não conhecer as Escrituras Sagradas, acabam dando ênfase a isso, acaba se descabelando todo, acaba ficando preocupado, porque não conhece as Escrituras Sagradas. Mas quando nós conhecemos as Escrituras Sagradas, estamos firmes na palavra de Deus, esse tipo de coisa entra para um ouvido e a gente deixa sair pelo outro, né? Por quê? Porque nós conhecemos a verdade, tá? Então as profecias dos nossos dias de hoje, elas têm que ter uma base bíblica, tá ok? A Bíblia nos ensina, não desprezem as profecias. Retende o bem, nós lemos isso, né? Então não despreze elas, retende o bem delas, né? Mas aquelas profecias
que não têm base bíblica, elas não devem ser consideradas como profecias de fato da parte de Deus. Então ela deve ser jogada longe. Paulo disse, né? O apóstolo disse, é anátema, desconsidera, isso não é válido, tá? Então nós temos que ter essa consciência. E, infelizmente, a falar sobre falsas profecias, infelizmente existe. Isso é existente, existia desde a época lá dos profetas, dos antigos profetas, e vai existir até, eu acho que, a volta de Cristo, né? Obviamente até a volta de Cristo. Na Bíblia é claro em mostrar isso, fala sobre o falso profeta ali no período do anticristo. Um assunto para uma outra ocasião. Amém, amados? Então, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Só para nós concluirmos, eu peço, né, para que os irmãos venham estar buscando sempre na palavra de Deus, sempre no conhecimento das Escrituras Sagradas, viver uma vida de oração, uma vida de busca diante da vontade do Senhor, porque infelizmente existem muitos enganadores por aí, muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores, falsos pastores, ministérios que infelizmente acaba conduzindo o ser humano para uma vida de perdição. Isso infelizmente existe. Se nós não estivermos firmes nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, bem alimentados, nós podemos ser levados por esses conceitos, podemos ser levados a praticar coisas que não faz parte do querer e da vontade de Deus. Então que possamos estar firmes na Palavra de Deus, para que nós venhamos agradar de fato o Senhor. E naquele dia, no soar da trombeta, nós possamos estar com o Senhor lá no reino, em nome de Jesus. Feche seus olhos, oremos a Deus. Senhor Jesus, agradeço, obrigado por tudo e te peço, trabalha na vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão em seu lar, em sua casa, manifesta do teu milagre. Onde existir um problema, algo que, ó Pai, o teu filho, a tua serva não consegue resolver, eu te peço, entra com providência, Pai. Manifesta do teu milagre para que o teu nome, acima de todas as coisas, venha a ser glorificado. Que todo mal que tem se levantado caia por terra. Que o nome do Senhor Jesus venha estar acima de tudo em nossas vidas a cada dia mais. Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém? Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine em cada coração e todos digamos amém em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.